Jesus nos chama para dedicarmos a nossa família a Ele. Ontem, antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu postei nas redes sociais um trechinho de um livro, um trechinho que a minha mãe escreveu no livro, um dos livros que ela lia. A minha mãe, ela estudou até a 4ª série do ensino fundamental, seria a 3ª série hoje, não, 4ª série mesmo, do ensino fundamental, na época primário, né? Ela não teve muito acesso à educação formal, a uma formação acadêmica regular, mas era uma mulher muito sábia. Ela aceitou a Jesus ainda muito jovem, com 20 anos de idade, já grávida de mim, 3ª filha, e ela descobriu então que era responsabilidade dela educar os filhos dela para o reino de Deus. Ela levou isso tão a sério, que todos os livros que tinham de educação cristã, a minha mãe comprava, todos. Pensa isso lá na década de 70, 80, livro era muito caro, né? Minha mãe era doméstica, meu pai pedreiro. E a quantidade de livros que a minha mãe tinha, de educação, de alimentação, de vestuário, era incrível. E nós temos esses livros da minha mãe até hoje. E é tão interessante que no final de cada capítulo que ela lia sobre educação de filhos, ela escrevia uma oração, no final de cada capítulo. E nesta semana, a minha irmã caçula tirou a foto de mais um capítulo e mandou para nós. E aí, é tão lindo que Jesus está falando no capítulo sobre educação de filhos. E aí a minha mãe fez uma oração no final. Tem misericórdia de mim. Me dirige na educação dos meus filhos. Senhor, este lar que o Senhor me deu aqui, eu quero na nova terra. Sem faltar nenhum membro. Manuel, meu pai, Regina, Regiane, Rosana, Rosângela, meu pequeno Renato, meu irmãozinho que faleceu ainda bebê, e o David. Sabe, pai, eu sonho estar na nova terra, na minha casa, e de repente, o Senhor chega para nos visitar. Que maravilha! Pai, fica aqui no nosso lar e guia-nos para o novo lar. Ao ler essa oração da minha mãe, na quinta-feira, dentre tantas outras, tantas outras, eu reafirmei o meu compromisso com Deus e com a minha mãe. Falei assim, mãe, no que depender de mim, isso vai acontecer. Minha mãe escreveu isso no início da década de 80, em 82, 83. Esse foi em 83, que o meu irmão já havia nascido. A anterior tinha sido de 82, que eu coloquei nas redes sociais. A minha mãe não sabia que depois de quantos anos, quase 40 anos depois, os seus filhos estariam reunidos por um celular que na época ela nem sabia que um dia existiria. Reunidos os 5, reafirmando o compromisso. Quase 40 anos depois. Em outras orações, ela escreve assim, Senhor, como eu vou conseguir colocar em prática tudo isso que eu estou aprendendo com o Senhor? Eu sou uma menina, ela se colocava assim, ela de fato, com 25 anos já tinha tido 6 filhos. E ela assim, eu não consigo. É somente pela tua misericórdia que eu vou conseguir ensinar sobre o Senhor para os meus filhos. Por favor, não saia de perto de mim. Eu vou falar algo que você espiritualmente vai entender. Em nenhum dos livros da minha mãe, mesmo aqueles que não eram diretamente relacionados com a nossa fé, né, com a crença em Deus, em nenhuma carta que eu recebi da minha mãe, em nenhum bilhetinho dela que recebi, existia um pedido assim, que a minha filha seja próspera financeiramente, que ela seja um destaque na carreira dela, que ela brilhe para o mundo. Em
tudo da minha mãe, que olhamos até agora, não existe nenhum pedido nesse sentido. Nenhum. Sem dúvida nenhuma que ela cuidava da nossa educação. Mesmo não tendo acesso à educação formal, ela alfabetizou todos os filhos dentro de casa. Ela me alfabetizou, com 5 anos eu já sabia ler e escrever. Olha só, até eu consegui antes do tempo. E aí, ela cuidava, assim, da nossa educação. Foi ela quem me incentivou a fazer psicologia. Mas sabe por que ela me incentivou a fazer psicologia? Contei isso recentemente em algum lugar. Eu estava preenchendo os papéis para o vestibular. Na minha época, a gente ainda preenchia, né? O formulário na mão e ia entregar no posto de inscrição. Esses meninos não sabem do que eles estão reclamando, né? Não é? A gente preenchia na mão, tinha lá o dia. Se coincidisse com o dia de entregar em outro posto, era um desespero. Não tinha Enem para salvar a gente, né? Não tinha. Enem ajuda a gente muito, viu? Vocês, né? Eu não tive esse privilégio. E aí, eu estava preenchendo os formulários para prestar a Universidade Estadual Paulista. Eu só ia prestar 3 vestibulares. A grana era muito curta em casa. Os vestibulares eram muito caros, né? Não sei como é hoje. Mas aí, pensa isso há mais de 20 anos atrás, né? Quantos meninos e meninas aqui nem sabem do que eu estou falando, porque nem eram nascidos. E aí eu estava preenchendo o da Unesp. Eu sempre fui muito pragmática para as coisas, muito preto no branco, sabe? Achava que eu ia para economia, no máximo um direito, assim, da argumentação. Aí eu estava preenchendo e falei assim, mãe, que curso a mãe acha que eu devo prestar na Unesp? Brincando mesmo com ela, porque eu já sabia o que eu queria. Ela falou assim, psicologia. Sem pensar, assim, ó, na lata, psicologia. E eu falei assim, a senhora só pode estar brincando, psicologia não tem nada a ver comigo, mãe. Eu não tenho paciência para ficar numa sala escutando as pessoas falarem de problemas que são óbvios e que é fácil de resolver. Minha cabeça, prática. O problema é com a mãe, vai lá, conversa com ela e resolve. Não precisa pagar para ninguém te ajudar nesse processo. Então, sim, senta, conversa. Se preciso, bate, não bater, não. Mas aí vai lá, resolve. E aí eu falei assim, mas por que a mãe acha? Por que a senhora acha que tem que ser psicologia? E aí, mais uma vez, eu entendi a mente espiritual da minha mãe. Ela disse assim, filha, e ela não estava falando da nossa igreja em especial, tá? Ela estava falando do povo cristão em geral. E ela me disse assim, filha, a igreja, os líderes religiosos estão aprendendo muito sobre Deus, nada sobre o ser humano e tentando unir os dois. As pessoas precisam saber que nem tudo é falta de oração. As pessoas precisam saber que a gente fica triste mesmo amando a Deus. E que existem traumas que nós precisamos de profissionais que andem no caminho de Deus para que possam ajudar a curar almas. Precisamos de médicos da alma. Precisamos de médicos da alma que tenham sido guiados, educados nas fileiras de Cristo. E ela falou assim, dê a Deus uma oportunidade. Dê a Deus uma oportunidade. E Ele vai te dizer se esse é o curso ou não. Levei muito a sério o que ela me disse. Preenchi para psicologia, entreguei lá no posto. Prestei o vestibular, o da Unesp na época. Era o último vestibular que a gente prestava, assim, no final do ano, uma fase só, né? A gente fazia tudo junto. E o resultado saiu bem na época, nos dias ali que antecediam um dia. Eu acho que na sexta-feira antes do feriado do Carnaval. Eu tinha quase certeza que não tinha passado naquele vestibular. Fui para o acampamento dos jovens da minha igreja. Ia cantar lá com os meus amigos. Tem amigo que gosta da gente, ama e convida a gente para cantar. Não é o seu caso, porque você tem dom, né? Aí eu vim escutando, ai, que voz linda. Eu falei assim, gente, coisa linda, Deus abençoe, viu? Todos vocês. E aí, eu fui para cantar com os meus amigos nesse acampamento. Quando eu estou lá, saí do acampamento, acabou o acampamento, quando estou voltando, chego em casa,
A minha mãe fala assim, filha, não dá para acreditar, né? Eu falei assim, o que foi, mãe? Você passou na Unesp. O seu nome saiu no jornal, porque era no jornal que a gente sabia o resultado. Vocês estão entendendo isso? Por isso que o menino cai tão bem. O seu nome saiu no jornal. A minha amiga viu o seu nome no jornal de circulação nacional. Ela foi lá procurar o seu nome e achou o seu nome. Eu falei assim, na lista de espera? Não, filha, não foi na lista de espera. Você passou na Unesp. Fui fazer a minha matrícula na data. Estou lá fazendo a matrícula, a secretária que pegou minha documentação, tudo, falou assim, nossa, parabéns. Eu falei assim, obrigada, passar no vestibular não é simples, ainda de uma universidade pública. Ela falou assim, não, você não está entendendo, você não viu? Eu falei assim, não, eu não vi o jornal. E nem sei se no jornal saiu. Ela falou assim, e a cartinha? Eu falei assim, não, eu não recebi a cartinha do vestibular. Ela falou assim, você passou em 4º lugar na classificação geral. Ali eu não tive dúvidas de que o projeto da minha mãe, revelado por Deus, estava começando a cumprir. Vocês entendem a diferença que faz pai e mãe que oram? Que são submissos a Deus? Eu fui para aquele curso na certeza de que era o plano de Deus para a igreja dele. Nessa certeza, e por isso que eu fiz o melhor curso que eu podia fazer na minha vida, porque era para ele. Era a revelação de um Deus, feita por meio de uma mãe, que orava pelos seus filhos. Terminei o meu curso com a minha média, era acima de 9. Todas as disciplinas de um curso muito difícil, integral. Sabe por quê? Porque tinha uma mãe orando em casa. Quando eu passo então no vestibular, quem é mais antigo de igreja está entendendo o que eu estou falando, do preconceito com psicologia, com tudo. Entende ou não entende? Mas em nome de Jesus, a gente está no ano 2020. Você que acredita em Deus, precisa acreditar que Ele tem uma estratégia para cada dor humana. Existe o cirurgião, existe o dentista, existe o cardiologista e existe o psicólogo e o psiquiatra. Por que Deus deixaria outros profissionais para cuidar da nossa saúde e aquilo que cuida da nossa mente Ele ia negligenciar? Pensa comigo. Ele não quer que nós tenhamos saúde, vida em abundância, que passa pela nossa condição física, mental e espiritual. Porque Ele deixaria pastores e médicos e não nos deixaria aqueles que cuidassem do que está aqui ou na nossa cabeça, das nossas emoções? É ou não é? E aí então, quando eu passo no vestibular, foi um líder religioso na nossa casa e disse assim, estou sabendo que a Rosana vai fazer psicologia. Minha mãe toda feliz, vai, ela passou no vestibular, não precisa pagar a faculdade. Nem tinha esse tanto de faculdade que a gente tem hoje, né? E aí, ele falou assim, não deixa não. Ela é uma menina tão boazinha, da igreja, de Jesus, participa de tudo, ela vai para o curso, ela vai se perder numa faculdade pública, num campus predominantemente de humanas, fazendo um curso de psicologia. Essa menina não volta mais para casa. Não volta. E ele estava preocupado mesmo, sabe? Ele não foi lá. Minha mãe disse assim, não, ela vai. Porque é algo que Deus quer para a vida dela. E ela falou assim, e quando ela estiver pronta, sem desviar dos caminhos de Deus, ela vai ajudar os pastores naquilo que eles não conseguem resolver por não serem da formação deles. Escutar o voto de confiança da minha mãe, todas as vezes que eu recebia alguma proposta indecente na faculdade, era a imagem do rosto dela que vinha para mim. Eu era incapaz de trair tanto amor e tanta confiança. Sabe? Em todos os tempos, nós como pais seremos testados, forjados, e também será dada a nós a oportunidade de conduzirmos a nossa casa para o reino de Deus. Em todo tempo, a família foi e será provada. Os nossos valores estarão o tempo todo à prova.